A abrirem a palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Romanos, nós vamos ler do capítulo de número 10, versículo de número 1 até o versículo de número 15. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo de número 1 até o versículo de número 15. Eu vou estar lendo os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. E em reverência à palavra de Deus, eu convido-os a ficarem em pé mais uma vez. Aí observe, porventura, se tem alguém ao seu lado que não tenha trazido a Bíblia, compartilhe e mantenha aberta até o final. Versículo 1 até o versículo 15. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ou, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Pai, nós temos adorado ao Senhor através dos cânticos, nós temos adorado ao Senhor através das orações, agora queremos adorá-lo através do conhecimento da Tua Palavra. Abra nossa mente, abra o nosso coração para entender a vontade do Senhor para as nossas vidas. E eu quero pedir a Tua bênção sobre nós, para que desse momento em diante, ó Deus, não haja nenhuma movimentação desnecessária, nenhum pensamento que não venha a ser convergido a esse momento onde ouviremos o Senhor falar. A mim, eu quero ser simplesmente mensageiro, para que na exposição da Tua Palavra e sendo fiel a ela, também possa enriquecer a minha vida e amplificar a visão e os desafios que o Senhor tem para a minha vida, como também para os demais. Abençoe, ó Pai, nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O tema da mensagem dessa noite, nós vamos refletir sobre o esvaziamento da mensagem. Eu gostaria de pôr algumas realidades nas quais nós estamos vivendo. Algumas realidades no mundo. Estamos em um momento de um dos maiores êxodos da história com os imigrantes, não somente na Europa, mas também no Brasil. Instabilidade na economia global. Europa, por exemplo, muitos países quebrados, e com a economia globalizada, isso vai replicando também em várias partes do mundo. O crescimento do islamismo em todo o mundo, introduzindo a sua forma e costume de ser. Erramos se pensamos que isso afeta somente a Europa, muito pelo contrário. Há algum tempo atrás foi promovido aqui em São Paulo
um congresso onde o tema era a islamização da América Latina, onde vieram vários líderes islâmicos e promoveram esse congresso. E com o mesmo tema, esse congresso foi realizado também na Turquia. Guerras, calamidades, catástrofes, a perseguição religiosa, cristãos sendo crucificados vivos, decapitações, fuzilamentos, trabalhos forçados, como por exemplo na Coreia do Norte. E não podemos achar também que o islamismo está longe. Há pouco tempo atrás, na Liberdade, estavam jovens com uma camiseta escrita: "Eu amo Jesus porque sou muçulmano", e atrás estava escrito: "Conheça o Islã". E uma das cidades proporcionalmente mais evangélica do país, não necessariamente toda cidade é convertida, mas dentro da proporção, na cidade de Anápolis, próximo à cidade de Goiânia, foi destacado um grupo de muçulmanos naquela cidade, e eu tive a oportunidade, no momento pós-culto, estava tomando lanche com a minha esposa e com o pastor e a esposa dele, vi o grupo próximo a nós, eu fui conversar com ele, e estavam ali vários paquistaneses, pessoas do Kuwait, do Iraque, e também tinha um líder muçulmano, e esse líder convidando a gente para almoçar na mesquita, e um dos alvos que eles tinham e têm na cidade é pegar os desigrejados. Então a estratégia é pegar aqueles irmãos que não têm firmeza em nenhuma igreja, estão andando para lá e para cá. A realidade brasileira, estamos vivendo um momento de delinquência institucionalizada, instabilidade na economia que tem afetado inúmeras pessoas pelo país, a perda de emprego, famílias que estão sendo desamparadas, algumas relatividades na nossa igreja evangélica, o relativismo na palavra de Deus, a troca de membresia em detrimento através da evangelização, do crescimento através da evangelização e surgimento de novos convertidos, o boom das seitas evangélicas, algumas realidades da nossa própria denominação, o gasto enorme de recursos. Muitas vezes fazemos reuniões sem muito sentido e sem muito significado, gastando o nosso tempo tão precioso que poderiam ser direcionados para coisas que sejam relevantes para o avanço da obra de Deus. A busca de poder e de cargos. Muitas vezes almejamos cargos, mas não temos compromisso com cargos que nós estamos inseridos. Um desejo enorme de adeptos, de pessoas às novas tecnologias, e aqui eu não estou falando que você deve jogá-las fora, mas o tempo que se gasta, segundo a pesquisa norte-americana, chegaram-se à conclusão que se gasta em torno de 6,2 horas por dia nas redes sociais, como o Facebook, o Twitter, o Google+, Instagram e os sites. E eu fico perguntando, será que nós gastamos tempo similar lendo a palavra de Deus, orando, e aí falamos que não temos tempo? Na verdade, quando nós falamos que nós não temos tempo, no fundo, o certo é dizer que isso não é prioridade, a leitura da Bíblia não é prioridade, a oração não é prioridade, porque nós gastamos intensamente o toque dos nossos dedos nas redes sociais, e muitas vezes, quando temos que ouvir a palavra de Deus, não é incomum nas igrejas as pessoas ficarem usando seus smartphones e não prestando atenção daquilo que Deus pode falar em suas vidas. E alguns vêm com algumas desculpas dizendo: não, eu tenho a Bíblia, mas nós sabemos que nós somos pecadores. Porque quando vem a mensagem inbox ou alguma mensagem do WhatsApp, aí a gente vai lá e dá aquele toque, vai se comunicando e vai se distraindo. Então, nós vemos que os pregadores, e não dizendo aqui que os pastores ou os missionários, aqueles que dominam de alguma maneira a mídia, não pregam mais o Evangelho. Nós pregamos a nós mesmos, nós pregamos as nossas culturas, as nossas relações, a nossa ideia, o nosso pensar. Estamos distante de refletir aquilo que Deus é e aquilo que Ele deveria ser através das nossas vidas. E nós trocamos mensagens que não vão transformar a vida das pessoas, mas vão pulverizar e vão entupir as redes sociais
e as comunicações virtuais. E a gente vê que, como é interessante, há algum tempo atrás, eu estava em uma loja de uma revendedora autorizada, de uma grande produtora de smartphone no mundo, e ali conversando, conheci a diretora para recursos humanos da América Latina. Eu perguntei: como você faz o processo seletivo para pessoas que querem trabalhar na sua empresa? As pessoas vão lá arrumadas, os homens vão de terno e gravata, barbeadas, as mulheres também arrumadas e tudo. Ele falou: não, a gente usa esse dispositivo, é o padrão, mas de fato nós sabemos quem são as pessoas nas redes sociais. Nós vamos no Facebook, ali nós sabemos quem elas são, através das suas comunicações, das amizades, das postagens. Ali ela é o que ela é, então ali ela não vai esconder, porque se ela tenta esconder, as pessoas que são ligadas a elas, através das redes, refletem quem de fato são as suas amizades e a sua influência na comunidade. Então, irmãos, o homem passou a ser o centro, e muitas vezes o centro vazio, e as nossas pregações, a nossa mensagem, a mensagem de nós mesmos, são mensagens hedonitas e mensagens egocêntricas. E a maior necessidade do homem não é a mensagem de autoajuda, mas sim de ajuda do alto. É a intervenção de Deus na vida das pessoas. Você pode mandar a mensagem mais bonita, com a postagem mais bela, com a imagem bonita, com fundo musical que emociona nós como latinos, mas nenhuma delas vai transformar se não for a mensagem da cruz de Cristo. E a maior necessidade do homem é ouvir a palavra de Deus e compreendê-la. Mas como eles vão ouvir se não há quem pregue, como diz Romanos capítulo 10, versículo de número 14. Então a impressão que nos passa é que de fato a igreja está vazia, que nós estamos vazios, que nós estamos levando esse vazio para o púlpito da nossa vida, onde nós devemos ser como instrumento de Deus para falar, ou nas escolas, nas universidades, no trabalho, ou nos lugares que nós temos andando e temos nos relacionado com pessoas. Devemos ser o reino de Deus através de nós para influenciar e impactar pessoas, mas nós não impactamos porque a nossa vida está tão vazia que não mostramos mensagem nenhuma para ninguém, portanto não temos o que transmitir para as outras pessoas. A preocupação aqui do apóstolo Paulo, no capítulo 9, é a salvação dos judeus e não meramente o papel deles na história. O seu coração conflitava para que a mensagem da cruz fosse compreendida e aceita pelos judeus. Então Paulo se esforça a mostrar: olha, não é pelo fato de vocês serem separados por Deus na história que vocês vão ser aceitos por Ele, mas sim a mensagem que está embutida através da mensagem da cruz. E aqui mostra também que não existe a possibilidade de um homem pecador escolher a forma de se achegar a Deus. Nós cristãos somos credenciados por Ele e pelo Seu Filho, conforme Romanos 10, capítulo 10, versículo 4. E aqui Paulo também afirma que Deus não faz distinção. Quem era judeu ou quem era grego. Nós precisamos que tenhamos uma cosmovisão de que o Deus não faz a distinção. Vamos alcançar somente que supostamente são pessoas boas, talvez alguns de nós, mas a visão de Deus é uma visão de mundo. E é interessante que a palavra de Deus fala que nós devemos ir aos confins da terra. E olha o que está acontecendo na nossa geração: os confins da terra estão vindo a nós. Pessoas de vários povos, de várias nacionalidades, de várias etnias estão chegando a nós. E temos o privilégio, ao estarmos na cidade de São Paulo e morarmos aqui, nós temos vários países aqui. E me veio o pensamento: por que as nossas igrejas não começam a refletir em buscar horários alternativos para alcançar esses outros grupos étnicos, com estruturas que nós temos na nossa denominação, como a própria Igreja Presbiteriana da Moca, como estamos aqui num ambiente confortável e agradável, e tantas outras espalhadas por São Paulo, hispânicos com mais de 300 mil só aqui na cidade de São Paulo, senegaleses,
haitianos, italianos, paquistaneses e assim em diante. Eles entraram, estão aí à nossa porta. Então nós precisamos, irmãos, refletir um pouco das nossas vidas, porque a mensagem do Evangelho, ela vai criar uma força propagadora, e Deus tem usado essa ferramenta, que é as nossas vidas. Mas quando nós estamos apresentando a nós mesmos para esse mundo, o que as pessoas veem em nós? Ao olhar para você, o que você fala, o que você pensa, o que você transmite? Será que a sua palavra transmite as boas novas do Evangelho? Ou quando você abre a boca, sai uma verborreia? E o que significa verborreia? Verbo, palavra, e reia é a junção da palavra com a diarreia. É uma diarreia de palavras, porque você está com tanta sujeira, com tantas coisas podres dentro de você, um vazio tão seco que não sai nada que venha aproveitar. É então diante desse quadro que Paulo vai nos levar que a pregação, ela tem que ter um objetivo. Nós temos que objetivar a nossa mensagem, a mensagem que está em nós, porque um dia Deus deu o sopro da vida. Nós estávamos, como diz a palavra, mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus dá o sopro da vida. Então, quando Ele nos dá a vida, a mensagem que devemos apontar para as pessoas é a mensagem de transformação. Então, no versículo número 1, mostra que a pregação objetiva é apontar a aliança que Deus teve com os homens. Veja o versículo: irmãos, a vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles, são para que sejam salvos. Então ele mostra aqui a súplica a Deus para que pessoas sejam salvas, porque o fim da lei é Cristo, para que a justiça de todo aquele que crê. Então toda a nossa objetividade na vida é apontar que Cristo basta. E aí a nossa mensagem é a mensagem da confissão de pecados, é a mensagem do arrependimento. A gente vê muito que muitos criam expectativas, e muitos dos púlpitos da vida, as pessoas sempre estão querendo pegar a mensagem de massagear o coração, para que aí no próximo domingo vem mais outra massagem do coração, e assim eu vou vivendo a cada dia. Uma estrutura ou uma reestruturação emocional para continuar a viver nesse mundo. Mas a maior bênção que um homem pode ter não é um equilíbrio emocional, mas é a transformação no eterno. E até chegarmos no eterno, temos a certeza que Deus se faz presente e Ele abençoa o seu povo. E como tem um texto muito conhecido por nós, o Salmo 23, versículo número 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí tem três verdades: o Senhor não importa a imagem que nós temos de Deus, Ele continua sendo o que Ele é. Meu pastor, e aqui eu quero apontar, o Senhor não é pastor de todos. Ele só é pastor daqueles que submetem ao seu senhorio. Não adianta você ficar pedindo a bênção de Deus o tempo todo, que você está nos descaminhos da vida, que você está criando caminhos e cavando buracos, onde Deus não mandou você andar e nem cavar, e Ele não tem a obrigação de tapar os buracos que você cavou. Então Ele vai ser o seu pastor quando você submeter ao seu senhorio, e aí temos a certeza também da sua providência, como diz o texto, nada vai nos faltar. Então, quando a palavra de Deus aponta aqui que todas as nossas ações, os nossos esforços, elas devem convergir no ato de apontar aos pecadores a marca da cruz de Cristo. Você já parou para pensar? Penso eu que não. A não ser que você é uma pessoa muito meticulosa e gosta de dados estatísticos, informações numéricas. Quantas postagens você faz por dia? E dessas postagens, quantas mensagens você transmite para transformar a vida de alguém? Para que de alguma maneira aquela mensagem transforme a vida de alguém? Então as nossas mensagens, irmãos, têm que de alguma maneira influenciar. Esse dia para trás eu estava com um dos nossos missionários, e nós fomos ali na Santa Efigênia comprar alguns memory card, e um dos objetivos que ele tem é colocar a Bíblia em Wolof, que é uma língua falada no Senegal, e também o filme Jesus em Wolof. Por quê? Eu perguntei ao missionário, né?
Ele falou, não, porque lá as pessoas lá também usam o smartphone, né? Como esse é um efeito global, né? Agora já a tecnologia tem ido para os lugares distantes e inóspitos da Terra, então sempre vai ter alguém que vai ter um smartphone. E ele falou, não, ali a gente coloca, dá para a pessoa, então a pessoa coloca e vê o filme Jesus na sua própria língua. Eu fico pensando, poxa, como nós poderíamos usar as tecnologias para que a palavra de Deus possa espalhar, né, na face da terra. Então Paulo aponta aqui que nós temos que ter essa compreensão de apontar, de compreender que o homem precisa de Deus e que Deus fez aliança com seu povo. Então nós temos que apontar para que a mensagem que preguemos seja a mensagem da aliança de Deus com o homem através de Cristo Jesus. Como também a palavra de Deus, no verso de número 5, vai mostrar o segundo aspecto, o segundo objetivo. E aqui Paulo aponta esse segundo objetivo. Ele mostra que devemos ter o objetivo de transmitir aquilo que nós estamos cheios. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Então a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Irmãos, eu fico pensando o privilégio que nós temos. Nós temos aí aproximadamente 6.900 línguas faladas no mundo, onde ainda não chegamos ao patamar de 500 línguas que tem a Bíblia completa na própria língua daquele povo, de diversos povos. Mas nós temos no nosso Brasil, na língua portuguesa, a Bíblia completa. Nós temos aí a oportunidade de ver a vontade de Deus para a nossa vida. Você pode ter um iPhone 7, o último Samsung, não o Note 7, porque ele está explodindo e queimando, mas os últimos aí que não estão pegando fogo, ou outros aparelhos, mas nenhum deles transforma a vida do ser humano. Você com a última tecnologia, com o último carro, a bela casa, o belo apartamento, se as pessoas que têm esses benefícios não tiverem a marca da cruz de Cristo, vai para o quinto dos infernos. Mas se você não tiver nada, mas se tiver a marca da cruz de Cristo, você vai ser aquele que vai desfrutar do Senhor no eterno. E lá para o esconderijo do Altíssimo, receber a bênção do Onipotente, desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo, como Paulo escreve em Efésios. E ali, aquele momento, Deus vai extravasar, diz a palavra em Efésios, quer dizer, vai dar muito mais do que você consegue imaginar. Deus vai te surpreender, vai ser superabundante, assim diz. Vocês já perceberam? Se não, fica aqui uma reflexão. Esse exemplo eu tenho algumas vezes falado em algumas igrejas sobre isso. Certa vez, e minha esposa está aqui, ela vai lembrar disso. A minha esposa chegou para mim quando eu completei 5.0, não 50, né? Porque 5.0 é mais... O pessoal pensa que a gente vai envelhecendo, que a gente vai ficando fraco, né? A gente vai ficando mais experiente. A gente não precisa correr, a gente pensa e reflete. E ela perguntou para mim, o que você gostaria de ganhar de presente de aniversário? Porque a gente sabe que aniversário de pastor, ou dão camisa ou dão gravata, ou dão meia, ou lenço. A gente está saturado. Eu tenho gravata para as próximas gerações. Então, ela perguntou, o que você gostaria? Eu falei assim, eu gostaria de ganhar um iPad. Aí eu disse para ela isso. Ela falou assim, mas você não está pedindo muito? Eu falei assim, não, só estou falando o que eu gostaria. Não quer dizer que você deveria comprar, porque a nossa conta é conjunta. E ficou por isso mesmo. No dia do meu aniversário, a minha filha, as minhas duas filhas foram um momento de almoço entre amigos. Foi um momento de dar o presente. Aí o presente era no formato de uma gravata. Eu falei, ai meu Deus, é um momento de conflito de emoção. Tem que odiar e rir, porque é a filha, né? Os filhos dando, a gente tem que rir, né? É igual amigo secreto, né? Amigo secreto, as pessoas ganham aqueles presentes que ela não gosta, ela quer desovar em você, né?
E aí eu recebi aquela caixinha, né? Ri, agradeci, abri e dentro estava escrito: vale um iPad. Aí eu vivi duas emoções. Quem pagou esse iPad? Mas minha esposa, ela é muito inteligente. Ela mobilizou várias pessoas que eu não sabia, mandou um e-mail, falou: se você quiser partilhar um momento de alegria, dar um presente, tem essa conta poupança, deposita R$10, R$20. E assim as pessoas foram depositando. Então, naquele período, deu o dinheiro certo. Depois eu pedi o nome das pessoas, agradeci. Inclusive, eu não vi o nome de vocês lá. E aqui eu estou podendo usar, né? Onde tem um sermão, um estudo, a gente pode usar isso aí. Então, muitas vezes, a gente tem essas coisas assim, né? Essas coisas. Mas, no fundo, irmãos, aqui são só coisas que são passageiras. Nada disso aqui nos aproxima de Deus. E quando nós queremos que uma sociedade seja mudada, nós temos que mudar a nós mesmos. Nós estamos vivendo um momento de delinquência institucional do Brasil, mas se temos uma estimativa, segundo os otimistas, em torno de 30 milhões de evangélicos no Brasil, a igreja não está influenciando nada. Nós, como igreja, não estamos influenciando nada. Você vê países como a Escócia, onde nasceu o presbiterianismo, onde a rainha falou que não tinha medo de nenhum exército do mundo, mas tinha medo da oração de um homem, que era John Knox. O efeito do evangelho transformando a sociedade da Coreia do Sul. Entre os Zulus, na África do Sul, até os não cristãos falaram: nós queremos ficar perto deles porque eles receberam uma bênção muito especial. Nas Filipinas, melhor dizendo, na Ilhas Fiji, ali o país estava na iminência de uma guerra civil, e ali houve um apelo para que a igreja orasse, e o país não entrou em guerra civil, e Deus converte o coração do presidente do país, e ele em cadeia nacional, ele agradece a Deus pela transformação da vida dele, e a bênção que Deus derramou naquele país. Então é só o evangelho de Deus, irmãos, para trazer a esperança, a paz. Os homens podem fazer articulações, os homens podem fazer nas caladas da noite todas essas maquinações, mas é só o evangelho que vai mudar o ser humano. Não podemos criar expectativas. Hoje nós estamos vivendo nessa mobilização, estamos vivendo momentos, nessa semana, de tristeza, da comoção de pessoas que morreram, jovens que morreram no acidente do avião, e hoje a mobilização no Brasil, e devemos fazer tais mobilizações, manifestar e se posicionar para almejar um país mais justo, é correto, mas a gente tem que criar uma expectativa de que de fato vai mudar o ser humano é a mensagem da cruz de Cristo. Então Paulo aponta aqui no versículo 5 que nós temos que estar cheios, para que ao estarmos cheios, onde nós estamos andando, ou com quem nós estamos falando, as pessoas podem ser transformadas através da cruz de Cristo. Então, quando o homem se afasta de Deus, logo começa a cavar o que eu chamo de cisternas rachadas, e muitas vezes a cisterna rachada não satisfaz a sede, ela não retém água. Então, se nós estamos vazios, nós estamos rachados, a água não vai reter, vai beber água e a água vai embora. Então, precisamos corrigir as nossas vidas, para que de fato, ao sermos corrigidos e colocados no caminho, nós, através do reino de Deus impactado em nossa vida, a mensagem da cruz, aonde nós formos, o que falamos, o que fazemos, nós vamos transmitir a mensagem do reino de Deus, é o reino de Deus ambulante. Onde estamos, a mensagem do reino de Deus deve se fazer presente. Mas quando nós não buscamos a Deus, não estamos cheios de Deus, todas as coisas são simplesmente, todas as nossas mensagens, toda a nossa vivência são cisternas rachadas, cisternas vazias, cisternas sem água que não transformam a vida das pessoas. Ai do homem que põe a confiança em si mesmo. Ai do homem que acha que não importa ter a sua vida corrigida. E nós sabemos que Deus vai nos encher quando nós corrigimos as nossas vidas. A sociedade vai ser transformada quando nós tivermos uma vida transformada. E alguém, quando olha para a igreja, vai ver que a igreja é a luz do mundo, que a igreja é o farol da cidade. Nós não estamos no mundo para fazermos relações públicas. Nós estamos no mundo para darmos ultimato.
Mas como vamos dar ultimato se a nossa mensagem é uma mensagem vazia? Então, as nossas cisternas jamais produzirão frutos para o reino de Deus se nós não transformarmos a nós mesmos. E 3, e por fim, versículos número 12, Paulo vai apresentar que a nossa pregação deve objetivar a todos. Veja o versículo número 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor serão salvos. Irmãos, o que Deus está fazendo no mundo transcende a nossa capacidade de compreender. A gente vê em Angola, povos não alcançados nas montanhas, de repente jovens da nossa geração vão lá, chegam um homem idoso e pergunta: por que vocês demoraram tanto tempo a trazer a luz? E sabe o que os jovens tinham nas mãos? A palavra de Deus, que era a luz, que era a expectativa daquele senhor. Falou: muitas pessoas morreram por não conhecer a luz, e vocês demoraram muito tempo para trazer a luz. Mas Deus foi misericordioso e converteu várias pessoas naquele dia. Nós temos desafios, irmãos, como ciganos, e aqui nós relatamos muito rapidamente, através do vídeo, em torno de 1 milhão de ciganos no Brasil. Em torno de 1 milhão. Começamos um projeto na cidade de Caldas Novas, em Goiás. Graças a Deus, já em torno de 100 já converteram ao Evangelho. E a última agora foram em torno de 30, foram batizados, graças a Deus e glória a Deus. Em meio à perseguição, muitos árabes estão convertendo ao Evangelho. Poderia aqui passar a noite toda contando vários relatos disso. A igreja subterrânea, onde certa vez um grupo de policiais fecharam e cercaram um grupo de cristãos que, através de WhatsApp, mandaram mensagem para que 2 dias tivesse uma reunião de oração, e tinham 600 pessoas. Igual nas nossas igrejas, né? Reunião de oração, 600 pessoas na nossa igreja. E ali alguns irmãos diáconos ficavam em algumas posições estratégicas para policiar, para ver se não via alguém do governo. E nesse dia veio um agente do governo, um oficial, com os policiais. Aí todo mundo correu, fugiu, mas pegaram o pastor, bateram muito nele, ao ponto do oficial parar de bater, porque a mão dele estava queimando de tanto dar tapa no rosto do pastor. E no rosto do pastor não tinha marca nenhuma, e ele não sentia dor nenhuma. E com aquilo, aquele oficial converteu, dizendo: o seu Deus é muito poderoso. E ele converteu ao Evangelho. Na Coreia do Sul, irmãos, nós temos que usar a nossa inteligência para o avanço da obra de Deus. Nós sabemos que na Coreia do Norte o Evangelho não pode ser pregado. Muitas pessoas estão sendo presas, estão trabalhando nos trabalhos forçados, muitos estão sendo mortos por causa do Evangelho. Mas os irmãos da igreja da Coreia do Sul, uma das estratégias que eles estão usando, eles fazem análise meteorológica para que, quando chega na fronteira, não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade de chegar na fronteira da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, onde tem a grande divisão, aí tem os arames farpados, o exército da Coreia do Sul daqui, o exército da Coreia do Norte de lá, e ali eles colocam ao lado da Coreia do Sul balões, faz análise meteorológica para que quando o vento está empurrando, está indo em direção à Coreia do Norte, eles levantam balões abarrotados de Bíblias. E há um tempo atrás, um repórter abordou um oficial do governo, e falando sobre a situação da relação política entre os dois países, e no momento da entrevista ele falou assim: olha, eu gostaria de pedir aos coreanos do Sul que parem de enviar balões para a Coreia do Norte. Então, se o governo está observando o que está acontecendo, é porque a palavra de Deus está indo lá, graças a Deus. Então, irmão, quando vocês vêm à igreja, tragam a Bíblia. Não use a Bíblia somente para colocar lá o Salmo 23, o Salmo clássico. Não é somente colocar o Salmo 91 na porta de casa, como se fosse expelir qualquer demônio, o esconderijo do Altíssimo. Ou no pé da porta para o vento não bater, ou no monitor do computador para levantar. Eu já vi tudo isso. Se a gente sai de casa, no meio do trajeto, lembramos que esquecemos a Bíblia, a gente vai para a igreja. Se a gente sai de casa, no meio do caminho, lembramos que esquecemos o nosso smartphone, a gente começa a dar tremedeira, a gente volta para casa e busca o smartphone.
Como você diz que ama a Deus? Será que nós não estamos sendo hipócritas o suficiente em dizer que nós amamos a Deus? Na verdade, o nosso Deus muitas vezes é os nossos próprios smartphones. Eu não estou falando para você jogar fora, não, irmãos, mas é uma reavaliação. Se você ama a Deus, você tem que borbulhar da vontade de Deus na sua vida. Na sua casa, você, meu irmão, deixa de ser frouxo, assuma a liderança da sua casa, desafia a sua família e coloca ordem para que momentos entre família tenham um momento de comunhão. Coloca o smartphone no quarto e vai conversar. Senão, você que tem um poder para pagar a conta, corta. Esse dia para trás eu vi um aparelho muito interessante, eu estou procurando ver se eu acho. Ele é no formato de uma garrafa de água, que quando você liga ele mistura todo o circuito do ambiente, e aí você não acessa nem Wi-Fi, nem telefone. Eu falei, gente, que coisa interessante isso. Colocar no meio da mesa em casa, ou trazer para a igreja. Algo interessante. Porque nós temos que concentrar os nossos esforços. Nós temos que focar que o nosso mundo não é nós mesmos, não é um mundo virtual, somente relacionando com nós mesmos e com várias pessoas do mundo, mas na verdade a gente não está olhando para o que está ao lado. Que o mundo é muito maior do que a nossa mente consegue alcançar. As pessoas são mais importantes do que as coisas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. A gente não pode falar que não tem tempo, porque todas as pessoas do mundo tiveram 24 horas por dia. Quando você fala que não tem tempo, você na verdade está dizendo, isso para mim não é prioridade. Ler a Bíblia não é prioridade, orar não é prioridade. A minha prioridade é gastar mais de 6 horas nas redes sociais. Isso é prioridade. Então, quando Paulo fala que nós devemos objetivar a todos, é reavaliar. Não estou falando que você deve jogar fora, como você tem antes, mas reavaliar como podemos usar isso para o avanço da obra de Deus. E a aplicação que eu gostaria de fazer nessa noite, irmãos, que anunciar a Cristo é uma honra para todos nós. É um privilégio que Deus está dando para você, na sua geração, em dar a mensagem para o mundo, a mensagem mais importante que o homem pode receber. Você pode mandar muitas mensagens, mas a única mensagem de transformação é o Evangelho de Deus, é o poder de Deus transformando a vida das pessoas. É o que gostaria de desafiar vocês, como diz Isaías 52, versículos 7 e 8, é o grito dos atalaias. Nós temos que anunciar, nós devemos gritar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele vai voltar, é Ele que dá vida, é Ele que dá esperança. Mas como diz também Isaías 52, versículo 7, que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente vê o retorno do Senhor a Sião. E aí, como diz aqui em Romanos, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas e faz ouvir a salvação. Os nossos pés, irmãos, devem impulsionar para algo relevante, algo que seja nobre. Quando nós não nos comportamos dessa maneira, em apontar as pessoas para algo nobre, nós pecamos contra Deus. E aí nós temos que pedir perdão a Deus, confessar os nossos pecados e pedir perdão pelos atos que temos cometendo, que nós estamos cometendo, que foge do seu padrão e foge do seu valor para as nossas vidas. Quando nós não estamos no centro da vontade de Deus e não somos impulsionados a aplicar a vontade de Deus nas nossas vidas, nós pecamos contra Deus. Portanto, que o vazio que muitas vezes possamos transmitir seja mudado em nossas vidas, que as cisternas rachadas sejam transformadas para que Deus derrame a água da vida, a água viva, e assim a água viva seja a água que a gente vai saciar a sede das outras pessoas que está em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, não para satisfazer as nossas próprias necessidades, mas fazer cumprir a missão que Ele tem dado a nós. Sermos os atalaias, os gritadores
de que a mensagem do reino de Deus se faz presente. Eis o tempo oportuno. Pai, muito obrigado por tua palavra. Aplique ela em nosso coração e em nossa mente para nós não pecarmos contra ti. Muito obrigado, ó Deus, porque ela nos impulsiona a refletir sobre aquilo que temos feito ou aquilo que nós temos negligenciado na missão que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós. Encrave no nosso coração essa mensagem, ó Deus. Encrave na nossa mente. Ajude-nos a ajustar aquilo que temos feito de errado, porque queremos cumprir até a tua volta a tua missão e queremos ir em direção do objetivo que o Senhor tem para cada um de nós. Para o louvor da tua glória e para o anúncio da tua glória no mundo, nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.